Olá, economistas, bacharéis, estudantes de economia, professores. Hoje nós vamos tratar de uma outra atividade do economista que é bastante nobre e bastante requisitada no mundo atual. Falo da atuação do economista em questões ambientais. E aí nós temos algumas possibilidades do economista trabalhar na questão ambiental. Em princípio, seria senso comum de que, por exemplo, danos ambientais fossem tratados por engenheiros florestais, por outros profissionais técnicos. E de fato é verdade. Quando há, por exemplo, a poluição de um rio, não é o economista que vai apurar exatamente quais foram os danos físicos provocados naquele rio. Entretanto, esses danos causados ao rio, ou seja, a deterioração, a poluição do rio, daquilo que está em volta do rio, precisa ser mensurado economicamente, porque alguém provocou o dano e alguém tem que ser indenizado. Há alguns anos eu escrevi um artigo que saiu na revista Economistas do Conselho Federal de Economia, tratando sobre o acidente de Brumadinho. Todos, acredito, se recordam que foi muito salientada a indenização paga às famílias das vítimas que faleceram durante esse suposto acidente. Quando eu digo suposto acidente, é porque um acidente é algo absolutamente imprevisível, mas não considero exatamente um acidente quando não se tomou a série de cuidados que precisariam ter sido tomadas naquela ocasião, na atuação da própria empresa responsável, afinal, pelo projeto, pela operação daquela usina. Então, o que nós temos é que não é exatamente um acidente. Mas, supondo que seja acidente, faleceram muitas pessoas, mais de 300, né? E se pensou muito a respeito da indenização para as famílias das vítimas, visto que o pai de família, a mãe de família, aquele que sustentava a casa, faleceu. Provavelmente, numa tenra idade, iria ainda trabalhar 30, 40 anos, e a vida dele foi ceifada, portanto a família ficou privada daquela renda. Então se pensou nisso. Normalmente essas indenizações acabam sendo de valor baixo se negociadas diretamente. Quando existe um processo judicial para apuração desses danos, aí sim se pensa de forma diferente, né? Se coloca de fato como é a vida, como seria a vida da pessoa, quanto tempo ainda a pessoa sobreviveria depois daquela situação, e quanto tempo ela trabalharia, quanto tempo ela renderia para a sua família. Mas nesse artigo eu já dizia que a questão não é tão simples assim. Não é apenas o conjunto de famílias que foi afetada pela morte dos seus membros, dos seus entes queridos, que deve ser indenizado. Imaginem, aquela cidade vivia em função daquele empreendimento e, de repente, ele foi invadido por lama, ele foi destruído, a própria cidade foi destruída. Portanto, os comerciantes, os prestadores de serviços, aqueles que trabalhavam de alguma maneira naquela cidade acabaram prejudicados. A lama desceu pelo rio e foi causar problemas centenas de quilômetros depois, atrapalhando a cultura de peixes, por exemplo, né? O trabalho de muitos pescadores, e possivelmente essas colônias de pescadores estavam lá há centenas de anos e deixaram de ter a oportunidade de continuar no seu trabalho. E esse deixar de continuar assemelha-se àquilo que nós chamamos de lucros cessantes, né? Aquilo que ela vai deixar de ganhar, e muito provavelmente essas populações têm que ser retreinadas para outros trabalhos. Imaginem famílias
que se sucedem os seus membros durante 2, 3 séculos fazendo exatamente a mesma coisa, que é ser pescador, e de repente elas são deslocadas do seu ambiente e não conseguem colocação com a mesma função em outro lugar. Tem que mudar de profissão, tem que adquirir outros conhecimentos, né, e ganhar outra renda. Então, todos aqueles que sobreviveram, mas foram atingidos, também precisam ser indenizados. E quem é que vai calcular isso, se não o economista? Porque o economista vai ter condições de analisar o mercado, as tendências, as possibilidades, as potencialidades de cada uma das atividades, tanto comerciais, quanto pessoais, quanto profissionais, e verificará o que significa ser indenizado, o que significa perder a sua fonte de renda. No âmbito judicial é bastante comum a apuração de danos ambientais e nós temos pouquíssimos economistas trabalhando nesta área. É claro que para fazer esse tipo de perícia em processos judiciais é necessário o estudo aprofundado, é necessário que se faça estudos sobre a perícia ambiental especificamente, mas não só, também sobre outros aspectos do meio ambiente que podem ser conseguidos em cursos complementares, cursos de 2 anos, tecnológicos, etc., né? E também existe uma outra situação que a gente espera que volte logo no Brasil, que é a implantação de novos projetos, né? E todos os projetos, especialmente os maiores, eles devem passar pelo crivo das autoridades do meio ambiente. É necessário que se faça planos que incluam a situação do meio ambiente, o impacto sobre o meio ambiente. E o economista certamente deve ser um dos membros da equipe que vá tratar desse assunto, ou seja, que vá se dedicar a essa situação de apurar qual é o impacto do meio ambiente naquele ambiente. Por exemplo, constrói-se um parque de diversões maior, daqueles tipo Disney, talvez um pouco menor, alguma coisa assim, numa região. Qual vai ser o impacto no meio ambiente? Então eu gostaria de sugerir aos economistas de um modo geral, especialmente aos mais jovens, que estudassem essa área de meio ambiente e todas as possibilidades que existem no mercado de trabalho para os economistas. Com certeza vamos encontrar bastantes oportunidades, seja neste fator assim, neste processo mais administrativo, que é o RIMA, né, o Relatório do Impacto do Meio Ambiente, como também nas ações indenizatórias decorrentes de danos ambientais. Acredito muito neste ramo de atividade como um potencial espaço de trabalho para o economista. Obrigado.